Muitas pessoas são indiferentes ao futuro. Vivem um dia após o outro e o que vier é lucro. Outras pessoas pensam no futuro, mas ao pensar nesse amanhã, levam em consideração várias coisas. As leis, a segurança pública, distribuição de renda, a política humana. Mas bem poucas pessoas, ao olhar para o futuro, pensam na educação. E você já deve logo pensar: o que a educação tem a ver com o nosso futuro? Nós podemos dizer que sem a educação, nós não teremos engenheiros, médicos, pessoas formadas em direito, etc, etc. Ou seja, sem a educação, o nosso desenvolvimento científico, tecnológico, social irá estagnar, como aconteceu no período milenar da Idade Média, quando descartamos a educação e a encerramos nos mosteiros e conventos, deixando 99% da população europeia analfabeta e sem escola. E nós sabemos muito bem o que aconteceu na Idade Média, que é conhecida historicamente como Idade das Trevas. Mas nós saímos desse período e fizemos um grandioso avanço científico, tecnológico e social. Mas será que a educação é somente isso? Ou seja, ligada ao campo da instrução, do desenvolvimento intelectual? Na verdade, educação é mais do que isso, porque a educação deve também adentrar ao campo do desenvolvimento moral. E aqui nós podemos lembrar a palavra do benfeitor espiritual Emmanuel, através do nosso querido médium Chico Xavier, quando ele nos lembra que o espírito, que todos somos, simbolicamente, possui duas asas para fazer o seu desenvolvimento, o seu progresso. A asa da inteligência, que aliás temos utilizado bastante, e a asa do sentimento, que não estamos utilizando tanto quanto deveríamos. E sabemos, nessa figura utilizada por Emmanuel, que um pássaro de asa quebrada ou de asa com defeito é pássaro que não consegue voar. É pássaro que fica preso ao chão ou ao galho da árvore. E é o que tem acontecido conosco. Estamos presos no chão da matéria, porque não temos desenvolvido a contento o sentimento. E, portanto, estamos distanciados da nossa realidade espiritual. Porque intelectualmente, utilizando a força da razão, temos feito mais questionamentos sobre a espiritualidade do que, de fato, temos encontrado respostas que nos esclarecem. O Espiritismo, como ciência e filosofia, utiliza muito a razão, mas dentro de um raciocínio lógico, sem se perder em torneios de discussões científicas e filosóficas, e levando em consideração o espírito reencarnado que nós somos. Mas o Espiritismo, através disso, é doutrina de consequências morais ou consequências religiosas. E, portanto, com o Espiritismo, nós compreendemos a necessidade da educação. Porque se não nos educarmos, que futuro teremos? Lembrando que esse futuro não é circunscrito ao período em que nos encontramos aqui na Terra. Porque sabemos com a doutrina espírita que a morte não existe, que ela é apenas a porta de passagem do nosso retorno ao mundo espiritual.
E continuando vivos, continuaremos progredindo, continuaremos trabalhando conosco até chegar o momento da necessidade de uma nova encarnação, ainda neste mundo corpóreo do planeta Terra. Portanto, irmos crescendo, progredindo, desenvolvendo, até chegarmos a espírito puro, significa um processo educacional que estamos fazendo conosco e automaticamente com a coletividade, na participação que fazemos na sociedade humana. Então, o nosso futuro, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista moral, depende da educação. Mas nós estamos falando dessa educação que só sabe transmitir conhecimentos, dessa educação encerrada numa sala de aula em que o professor fica só ensinando. Não é dessa educação que estamos falando. Estamos falando da educação que promove o bem. Estamos falando da educação que desenvolve a formação do caráter. Estamos falando da educação que trabalha a ética, a empatia, a resiliência, a caridade e a espiritualidade. Da educação que trabalha o desenvolvimento do sentimento. Porque não basta nos intelectualizarmos, precisamos nos moralizar. Porque a inteligência distanciada do bem promove o mal. Por isso, precisamos trabalhar o desenvolvimento do sentimento. Precisamos trabalhar o desenvolvimento do senso moral, como nos dizem os espíritos ali, na obra básica, que é o Livro dos Espíritos. Porque o nosso problema atual é de pouco desenvolvimento do senso moral. É nessa educação que precisamos nos aplicar. Porque aí vai depender, e muito, o nosso futuro. Porque todos, invariavelmente, impreterivelmente, temos que assumir as consequências do uso que fazemos do nosso livre-arbítrio. E essas consequências nos acompanham, não apenas para o depois da morte, mas também para a próxima encarnação. Então, se queremos paz, felicidade, justiça, progresso espiritual, precisamos da educação. Porque se sozinha a educação não pode resolver tudo na sociedade humana, não temos nenhuma dúvida que as soluções para todos os males humanos passam pelo processo da educação, como o Espiritismo entende a educação. A educação moral do espírito imortal e reencarnado que somos. A educação que vai nos levar de forma mais rápida ao nosso progresso até chegarmos ao patamar de sermos um espírito puro, porque essa é a nossa destinação. Dediquemo-nos à educação, porque o nosso futuro individual, mas também o futuro coletivo da humanidade dependem, queiramos ou não, da educação.